Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AdsaCast. Eu sou o Fábio Filho e hoje nós temos um convidado muito especial. Ele congrega conosco na Adsa Brasil, tem uma história, um testemunho fantástico e vai compartilhar conosco hoje. Muitas pessoas o chamam de louco de pedra e hoje você vai conhecer esse testemunho impactante sobre a vida do Fábio Góes. O nosso podcast ele tem um oferecimento da Work Motors. Você que quer comprar, trocar o seu veículo, entre em contato com a Work Motors, que é patrocinadora aqui do nosso podcast. E hoje inicia uma nova parceria aqui no AdsaCast, que é com o Christian Bank, que é um banco digital que tem abençoado a Adsa Brasil e vários departamentos, trabalhos sociais, e eles também estão patrocinando aqui o nosso podcast. Então você que deseja abrir a sua conta em um banco digital de confiança, a nossa indicação é o Christian Bank. E eu quero aqui cumprimentar com a paz do Senhor nosso irmão, meu xará, Fábio Góes. Seja bem-vindo, querido. A paz do Senhor Jesus, Fábio Filho, pastor Fábio Filho, Amém. É assim que eu conheço o Senhor. A paz do Senhor para o pessoal da Adsa Brasil, pastor Galdino Júnior, pastor Marcelo Cerqueira, todos os pastores e ministros, ao pessoal da equipe técnica aqui. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, Fábio. Então, vamos seguir aí com essa entrevista, né? Vamos falar um pouquinho sobre drogadição, prevenção às drogas, né? Superação às drogas e aquilo que você tiver dúvida e quiser passar para o povo da igreja aí, né? Com certeza. Vamos falar sobre diversos assuntos, inclusive também o seu testemunho, como você chegou na Adsa Brasil, da onde Deus te tirou. Isso é muito importante. E esse é um podcast que vale muito a pena ser compartilhado com o maior número de pessoas possíveis, porque a gente sabe que hoje as drogas estão muito explícita na sociedade. Sim. E é um assunto que não compete só às autoridades, mas nós como igreja também nós temos que falar, porque nós temos filhos, né? Sim. Netos, e é muito importante falar sobre esse assunto. A igreja também precisa falar sobre isso, porque a igreja é um reflexo da sociedade, né? E a gente tem muitas pessoas que hoje estão na igreja que foram libertos das drogas, alguns que estão no processo de libertação e outros que nem sabem o que é, nem imaginam o que é e às vezes até defende, né? A gente estava até conversando sobre isso, defende a liberação, né? Sim. Bom. Tem muitas pessoas que não têm o conhecimento, né? De como é sutil esse tema, essa situação, como ela entra sutilmente na vida de uma pessoa, de uma família. Sim. E o estrago que ela causa. Então, muitas vezes algumas pessoas têm o controle, sim, como tudo na vida, né? A gente não pode falar assim, tudo é unânime. Não é unânime. Mas assim, eu garanto para você que 10% só faz o controle de álcool e drogas. O resto acaba caindo para o mesmo caminho, né? Então as drogas elas entram sutilmente, às vezes por um gatilho de curiosidade na juventude, na adolescência, falta de informação, falta de presença dos familiares, né, a proximidade dos seus filhos, não só na educação, mas na apresentação dessas coisas, para você não deixar os coleguinhas nas ruas ou pessoas que não conhecem muito bem o assunto apresentar para os filhos, né? Ou então por outras situações, né? Maus tratos, bullying. No meu caso foi bullying e curiosidade que começou, né? Esse negócio de drogas, né? Então começou dessa maneira, eu para ser aceito num meio em que eu vivia, né? Muito cedo eu acabei cedendo ao experimentar. Só que antes disso, Fábio, eu tenho recordações em festas familiares. Em festas familiares, isso numa idade mais jovem, 5, 7, 8, 9 anos, festas regadas a muita comida e a álcool, bebidas alcoólicas, cigarro. Então, tudo isso são formas de vício, formas de você, sem estar percebendo, incentivar uma criança visualmente, pelo hábito. Então, a pessoa fuma do seu lado, uma criança está formando a mente dela, né? Então, até a formação mental, não sei se o pessoal sabe, vai até os 25 anos. Então, na época que você conclui a faculdade, mais ou menos, né? Você ainda formando a mente. Então, quando a droga entra muito cedo, essa pessoa tem uma diminuição da formação mental dela. Então, eu, muito jovem, em festas de família italiana,
caipirinha, cerveja. Eu era do mundão. Assim, uma criação pouco cristã, né? Tinha alguém na sua família que era evangélico? Você tinha algum contato com a fé já Tinha familiares evangélicos, sim, mas não moravam tão próximo. A minha família, meus pais, católicos e espíritas ao mesmo tempo, né? Uhum. Mesclavam essa religião. Eu estudei em colégios católicos desde muito cedo, colégios de padre, tá? Sempre estudei em colégio de padre, então assim, tinha uma formação religiosa, tinha matéria religião na minha época, tinha o SPB na minha época, orientação política, orientação religiosa. Os colégios eram mais rigorosos, tá? Uma disciplina maior, inclusive em casa. Só que assim, a gente... a família muitas vezes perde a mão na criação porque dá maus exemplos, não tem proximidade dos filhos. Então, o que é ter proximidade? Pô, você é jovem, você é criança, você vai esperar um coleguinha da escola ou da rua ensinar pro seu filho o que é o cigarro, o que é o álcool, o que é a droga? Não. Hoje você tem a internet aí, com todas as informações, você sendo próximo, amigo do seu filho, participando, né, ativamente da criação, da educação, você vai explicar o que é o cigarro, o que é o álcool, o que é a maconha, quais são os malefícios, porque nenhuma droga, nenhum vício tem benefício. Vamos botar isso já aqui na mesa, em pratos limpos. Não existe benefício. Eu desafio qualquer um da ciência, da medicina, qualquer situação a me trazer um benefício das drogas, a não ser o uso medicinal. Não vamos falar de uso terapêutico e medicinal, vamos falar de uso recreativo, ok? De álcool e droga. Então, não, toma um copinho, toma... Não. O ser humano tem uma busca incessante pelo prazer, Fábio. Tá? E é por isso que ele bebe, que ele fuma, que ele usa drogas, tá? Ter aquele prazer momentâneo, né? Aquele relaxar, né? E as drogas proporcionam isso no início, né? Não vou generalizar, com certeza, de 100%, acho que 10% controla o uso de álcool, drogas e outras substâncias. Creio que sim, não tem uma estatística certa para isso. Então, 90% das pessoas que acabam consumindo álcool e drogas se tornam viciados depois. Olha, vamos falar, vamos começar falando pelo álcool. Hoje... Eu tô falando isso porque eu quero chegar no assunto de um seguinte, que é um assunto muito comentado na igreja. Sim. O cristão deve ou não beber? Hoje, 40%, segundo a Organização Mundial da Saúde, de 37% a 45% da população mundial, é só o pessoal pesquisar aí, tá? 45% faz uso abusivo de álcool. O que é uso abusivo? O uso de substâncias, ela começa como um uso recreativo, uma vez por mês, em festinhas, uma vez por semana. Aí você vai gostando da sensação, porque você vai colocando essa sensação no cérebro da pessoa, no lóbulo frontal, no córtex, né, da pessoa, naquilo que controla o organismo físico, é o nosso cérebro, nossa cachola, nossas sinapses, células nervosas, que desencadeiam sensações para o corpo, de prazer, de dopamina, noradrenalina e endorfina e outras mais. Então, a substância, ela começa a trazer prazer. Então, no começo você controla. Tem pessoas que controlam durante uma vida. Certo. Sim, mas são a minoria, tá? Então, assim, aí a sensação é tão boa, tão prazerosa, você começa a praticar tudo na sua vida. Vou tomar uma tacinha de vinho, vou tomar uma cervejinha. Então, assim, o uso começa a virar diário, né? Ou começa a ser semanal, todo fim de semana, depois diário. Aí você começa a ir para um uso mais abusivo, aí aumentar as doses, porque tudo que você usa, qualquer substância, cigarro, álcool, drogas, o nosso organismo ele facilmente se adapta à situação e você não vai ter o mesmo prazer inicial do primeiro uso. Então ele gera uma tolerância, você precisa de uma dose maior para ter a mesma alegria, o mesmo relaxamento, a mesma situação do primeiro uso. Então, Fabião, é complicado isso, entendeu? Porque a pessoa quer ter o prazer, mas ele vai ter que aumentar a dose. Aumentando a dose, obviamente que ele perde o controle. Perde o controle, porque aquela substância passa a controlar a mente dele, tá? Hoje, além disso, nós temos um problema muito sério na humanidade, que, falando
para o pessoal da igreja, agora eu vou direcionar, né? Você acabou de falar sobre o uso esporádico do álcool, o pessoal da igreja, qual o problema? A Bíblia cita não a bebedice, não a perda de controle. Sim. Só que toda substância que altera o meu humor, meu estado normal, para mim já perdeu o controle, já não serve para mim. Mas a gente tem ainda umas dificuldades diárias, a gente vive num mundo muito estressante. E num mundo onde hoje é o mal da humanidade, também isso é facilmente pesquisado. É a depressão, é o estresse e a ansiedade. São 3 pressões. Pressão do passado, o ser humano não consegue lidar com as perdas, frustrações, né? O estresse diário, trânsito, agitação, os problemas diários que todo mundo tem no seu dia a dia e a ansiedade. E todos eles, se você não tiver um controle emocional, um equilíbrio, e aí você, por inúmeras razões, você vai, ou não tenho dinheiro, não sei o que, vai pro álcool, vou dar um golinho, vou relaxar, ou vou fumar uma droguinha, uma maconha, ou vou fumar um cigarro. Hoje eu falo pro povo da igreja seria o álcool, né? Porque normalmente o povo da igreja não faz uso de cigarro, nem substâncias químicas, ou pelo menos não deveria fazer, né? Ou pelo menos não deveria fazer. Então, mas o álcool é uma substância que controla a mente da mesma forma que a maconha. Ele tem uma ação de relaxamento, psicose, alucinação. Ele controla o lobo frontal que determina as reações cognitivas, motoras do corpo. Então, assim, se controla as funções cognitivas, motoras do corpo, reflexo, que mais? Memória, reação, raciocínio, te deixa lento. Essa é a ação do álcool no corpo, né? Então, por isso que tem um controle aí das pessoas que bebem para não dirigir e tudo mais. Mas é só uma dose para relaxar. Bom, pode ser, mas você pode perder o controle, né, dessa dose. Então, hoje as pessoas deveriam procurar, e isso eu falo sério mesmo, não falo porque você está me achando louco. Não é louco. Psiquiatras, psicólogos, pessoas profissionais para você falar do seu problema de estresse, de depressão, de ansiedade, né? E ser direcionado, de repente, a um tratamento, a uma medicação mais apropriada do que usar um álcool, por exemplo, para esquecer os problemas, né? Então, assim, na minha casa, um lar cristão, entre aspas, né? O meu pai é um empresário bem sucedido, e ele se ausentava demais, né? Eu tive uma boa criação, assim, em escolas, clubes, aquilo que o dinheiro podia proporcionar. Então você tinha uma boa condição. Criação é muito relativo, né? A proximidade não tinha tanto. Era mais próximo dos meus avós e da minha mãe, que criava 3 filhos homens. Bom, então o que aconteceu? Só que por falta de conhecimento, por falta de entendimento, porque eu fui criado para ser uma pessoa bem-sucedida, um bom profissional, um bom esportista. Então, logo cedo, frequentei clubes, natação, futebol, esporte, melhores colégios, entendeu? Então, assim, isso foi a parte que meu pai entendeu de ser uma boa educação. Mas aquela proximidade do pai, vem cá, filhão, e aí, como é que você tá? Qual o seu problema? E não sei o quê, vou te explicar essas coisas aqui, vou te ensinar o que é Jesus, o que é a Bíblia, vou te ensinar o que é droga, né? Então, essa proximidade que é muito importante na formação mental de um jovem, mais do que a educação escolar, eu acho, porque você vai trazer princípios, caráter. Na verdade, a educação começa em casa, né? Começa em casa. Não é só disciplina, não é só estar bagunçando, cintada. Eu tomava muita cintada, muita chinelada, entendeu? Mas assim, essa proximidade eu não tive, porque meu pai, infelizmente, tentando dar o melhor, da forma que ele foi criado, ele pensou que essa seria a melhor criação. Você acha que isso que te levou para o mundo das drogas, da bebida? Eu acho que... Essa ausência do pai? Eu acho que a ausência de informação, a ausência de uma amizade maior com meu pai, de uma liberdade maior. Meu pai era muito austero, então eu ficava meio com medo de falar, de me direcionar a ele. Muitas vezes ele chegava um pouco alcoolizado, entendeu? Então, assim, já tinha o hábito de beber, foi dono até de choperia, tá? Então, assim, foi dono de bingo, de restaurante.
E eu via muitas coisas no meu crescimento, meu pai ser austero com minha mãe, ser ríspido, brigar muito, às vezes fechar a porta e cometer agressões. Eu vi essas coisas na minha fase de jovem, né? Quantos anos? Que eu me lembro, desde os meus 7, 8, eu já via brigar com minha mãe para não ir na casa dos meus avós em festas, ter rincha de família. Então, assim, ele fazia uso de alguma substância, ou meu pai era um cara muito machista. Então, assim, tudo bem, eu não tô aqui para julgar a forma que ele me criou, nem a forma que ele foi durante a vida. Ele fez o melhor dele dentro do que ele aprendeu, né, dos meus avós. E você carrega isso, né? Sim. Carrega isso na... Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo que você faz hoje, o pouquinho que você bebe socialmente, Fábio, ele vai pro teu gen. Querendo ou não, quando você for ter uma relação sexual e for fazer um filho, o que você usa vai pra tua genética e vai pro teu filho. E gera uma predisposição. Não quer dizer que você vai ter um filho alcoólatra ou dependente químico, mas você tem uma predisposição. Então, o que é uma predisposição? Pode acontecer ou não. Eu tive o problema de bullying na juventude. Eu tinha um apelido que eu não gostava, eu não tinha como é que eu posso dizer? Eu não era uma pessoa esclarecida na juventude, como nenhum jovem muito é, né? Sim, Você tá em formação, né? Então, tá descobrindo o mundo. Sim, não sabe nem quem é, na verdade. Né? Então assim... Mas se você tem um pai mais próximo, que te leva para uma educação religiosa, uma cultura, sabe, mais certa, te mostra as coisas ruins, negativas do mundo, mas te mostra com propriedade. Propriedade. Hoje, o que eu digo propriedade? Pô, cigarro. Cigarro, na minha época, ainda não tinha aquele quadrinho atrás que falava cigarro causa câncer, impotência, não sei o que. Não tinha isso aí. Começou a ter depois, mas primeiro você vicia uma leva, depois você tem que, Sim, por obrigação, botar o que ele causa. Então, assim, era bonito fumar cigarro, era charmoso. Era moda. Né? Era moda. Ainda hoje, né? A galera que faz faculdade ainda meio que entra na moda. Como o cigarro eletrônico é moda hoje. Porque é o seguinte, a pessoa que começa a fumar ou a pessoa começa a beber, não é aquela, nossa, eu tô com a vontade de fumar, estou com a vontade de beber. Não, ela viu alguém fazendo isso, alguém ofereceu e aí a pessoa acabou entrando por esse caminho e depois acabou viciando. E a gente se preocupa com isso relacionado à igreja, porque a igreja, como eu falei, ela é a base da sociedade, o reflexo da sociedade. Sim. E a igreja é aberta para todas as pessoas. Então, se ela é aberta para todas as pessoas, então todo mundo é bem-vindo. E a igreja tem pessoas que nunca usaram, pessoas que foram libertas e pessoas que estão em processo de libertação. E às vezes isso pode trazer influência para o jovem da igreja, né? A pessoa que está num processo de libertação e aí não foi totalmente liberta e aí acaba influenciando outra pessoa, né, da igreja. Porque se não a pessoa nunca teve o desejo, a vontade de usar, ela vai querer conhecer por intermédio de alguém. Sim. Então, como que o pai, a mãe, tá ali na igreja, não só no âmbito espiritual, porque beleza, a gente fala do espiritual, é pecado, Deus não vai se agradar, tal, mas qual o conselho que você deixa pro pai e pra mãe para orientar, para aconselhar, a ficar de olho nas amizades do filho? Qual o aconselhamento que você deixa pros pais? Fábio, é muito complicado, tá? Você tá falando de trazer a droga pra igreja, trazer o vício pra igreja. Por que eu tô falando isso? Porque eu fui líder de jovem muito tempo. Sim. E eu chegou alguns momentos que eu vi influência de algumas pessoas. Cara, você tá dentro da igreja, sabe? Eu vi pessoas que saíam da igreja, iam pra balada, iam pra festa. Sim. Eu já vi casos de jovens que saíam do culto, iam passear e lá eles bebiam. Assim, a pessoa estava na igreja, num culto, no processo de libertação, só que andava com pessoas que nunca tinham praticado isso. O que acontecia? Sim. A primeira coisa, eu acho que quem tá na igreja, quando você recebe alguém novo, alguém que tá de fora, quem tá na igreja já tá acostumado com o pessoal da igreja, por mais que você receba bem na igreja, você não vai trazer para dentro da tua casa de cara. Você tem que acompanhar a trajetória dessa pessoa, dessa família. Tá? Primeira coisa. Segundo, uma pessoa que está em processo de libertação,
Desculpa, eu vou ser bem sério. Eu sei que eu trago pra dentro da minha casa. Tudo bem, eu tô liberto. Eu tenho condições hoje, com tudo que eu passei na vida e aprendi, de poder ajudar essa pessoa. Agora você querer trazer pra dentro da sua casa, se você tá num processo também recém-chegado à igreja, não que seja liberto de drogas, mas você vai se juntar com... Um cego pode guiar outro cego? É mais ou menos isso. Um cego pode guiar... Então assim, um adolescente, um jovem é cego. E se ele for guiado por outro cego na adolescência, por um jovem da escola, alguém... A adolescência está em fase de formação, pessoal. Então, veja bem, eu, em fase de formação, um bullying, mesmo que você fale, mas o meu filho é da igreja, eu sou da igreja, tudo bem, você não vai estar vigiando ele o tempo todo. Na escola, na Você não vai vigiar ele o tempo trabalho. todo. Hoje em dia, você tem que aceitar que na mesma escola que ele tá, vai ter o pessoal que é a favor do LGBTQIA+, que é a favor da liberação da maconha, que os pais bebem álcool. Não tem como. Você tem colégio só de crente e tal? Tem, mas todo mundo tem condição de pagar? Cara, mas falar... E mesmo assim, a gente tá vendo tantas coisas, tantas transformações, e pessoa que tá lá é da igreja, depois vira cantor do mundo. Isso tá aí, ó, entendeu? Não, se você pegar, por exemplo, tem uma faculdade muito conhecida aqui em São Paulo, que ela é conhecida por ser uma faculdade evangélica. Sim. Só que não são só pessoas evangélicas que frequentam, né? Sim. Até porque mesmo que a escola é uma escola cristã, com ensinamentos cristãos, mas a escola é aberta. Qualquer pai que pagar a faculdade ou pagar ali o ensino fundamental ou a creche pode colocar seu filho, né? Sim. E isso não significa que não pode existir também, né? Sim, não. A droga tá em todo lugar, o álcool também. Veja bem, tudo e qualquer informação que eu possa passar aqui, Fábio, vai minimizar os efeitos a possibilidade de acontecer, mas não vai extinguir. Então, assim, você tem que ter uma boa informação na sua família, o pai tem que ser próximo, de preferência dar o exemplo, porque você está formando a mente do seu filho. Então, por exemplo, nas periferias você vê muito assim, ou não precisa nem ser periferia. O pessoal, eu fui criado numa igreja católica, assim, mas o meu pai e minha mãe não eram muito praticantes, vou ser realista, tá? Então, assim, fiz primeira comunhão, Eucaristia que fala, né? Eucaristia, batizado. Mas, vamos dar um exemplo. Você chegou a ser coroinha, não? Não cheguei. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, filho, você com 10 anos, 11 anos, aí tem um bar do lado da tua casa, pega o engradado e pega a cerveja pro papai. Compra um maço de cigarro pra mim, por favor. Você vai mandar uma criança de 10, 11 anos buscar um maço de cigarro pra você? Ou uma garrafa de vinho? Ou um engradado de cerveja? Que exemplo que você tá dando? Começa em casa. Pronto. Então, por mais que você faça uso recreativo e social, então, o conselho que eu dou pro pessoal da igreja, você tá mostrando pro seu filho que é legal tomar uma dose de vinho e uma dose de cerveja, e se ele tiver à predisposição, ele pode não fazer uso recreativo como você e pode se tornar um viciado lá na frente. Então, você tem a responsabilidade da educação dessa criança, desse filho. Se é isso que o pai quer pro filho, porque não é porque você falou não beba muito que ele vai passar a fazer isso. Ninguém sabe na mente de cada um, né, Fábio? Então, você vê, meu pai bebia em casa, minha família bebia em casa, entendeu? Eu, quando fui pra rua, eu tinha uma forma física meio que me desprestigiava. Eu era meio cabeçudo, magrelo. Me deram o apelido de cabeça de ampola. Cabeça de ampola. Eu odiava. Mas é justamente esses que pegam, né? Eu odiava meu apelido. Quando você não gosta, é esse aí que vai pegar. Então, assim, e eu já tinha aquela memória ativa do álcool desde cedo, porque eu já tinha experimentado a caipirinha, uma batidinha. Porque vai na festa de família. Deixa eu experimentar, vovô. Experimentar. E eu lembro que é que nem quando a Eva oferece a maçã pro Adão. Mordeu a maçã, já era. Já tá aqui, ó. A mente humana é poderosa. Entendeu? Fica registrado a sensação de prazer desde quando você é pequeno. Aquilo que você viu, fica registrado na tua memória desde pequeno, né? E, bom, para ser aceito no meio da galerinha ali, eu fui seduzido a ficar descolado. Vou experimentar o cigarro, vou experimentar a maconha. Experimentei. A um primeiro momento você tosse, é desagradável, mas aí você não fica no primeiro uso, porque te convencem, não, é legal, a segunda vez vai dar barato. A pessoa, um cego quando guia outro cego, ele fala para você só da parte boa, da parte prazerosa, mas ele não fala das consequências, da onde pode chegar, porque ele não sabe também.
você está aprendendo com uma pessoa da mesma idade, entendeu? Ou então uma pessoa que tá conhecendo também, né? E cada pessoa tem a sua experiência também, né? Cada pessoa tem a sua experiência. Para cada pessoa, a droga pode ou não viciar, mas ela age da mesma maneira no cérebro, porque é todo mundo igual. Não tem jeito de falar assim, não, para mim não deu alucinação. Não, para com isso aí. Entendeu? Você pode até fazer um controle momentâneo, esporádico, até por um tempo. Mas se você acentuar o uso, vai viciar. Isso é inerente do ser humano, tá? Eu quero saber quando que você começou a usar drogas. Então, eu comecei a usar drogas aos 14 anos de idade. Tá? Eu comecei o cigarro e a maconha junto. Eu experimentei. Inclusive, quem me deu o primeiro cigarro, um colega que me deu o primeiro cigarro de maconha, ele, por fazer o uso na adolescência, e já ser uma pessoa que dirigia e tal, bateu o carro, ele vive numa cadeira de rodas. Eu não sei nem se ele tá vivo. Então, assim, aí o pessoal fala, maconha não faz nada. A maconha traz alucinação, psicose, descontrole mental. É um transtorno mental. A maconha, ela age no sistema nervoso central, tá? De forma dominante. Então, a pessoa que usa maconha, ela está num momento atemporal, diferente do nosso momento aqui, tá? Ela está tendo um relaxamento mental, relaxamento corporal, tá? Mas não vamos entrar muito em polêmica de maconha, porque senão os maconheiros vão ficar chateados com a gente, né? Mas assim, então o álcool e a maconha são substâncias que produzem basicamente o mesmo efeito de relaxar, de sair da realidade, de ter um comportamento assim, fora do padrão. Aquele momento que você quero sair de mim, como é que o pessoal faz? Legalize, viajar, né? Quero viajar, né? Quero entrar numa outra dimensão. Então, eu falo assim, o cara que é a favor da maconha, liberação da maconha, fuma um baseado, né? O baseado, a maconha, e vai correr uma maratona, uma São Silvestre, ou vai ler a Bíblia, ler um livro, vamos ver o seu grau de concentração. Não tem como. O grau de concentração do cara que bebe e do cara que fuma é zero. Ele cai. Ele fica em outra situação de concentração, né? Reflexo, raciocínio. Mas é isso, eu comecei a usar aos 14 anos para ser aceito por aquele meio. No começo, fazer um uso recreativo, né? Por quê? Porque eu era um cara muito estudioso. Então, assim, era aos finais de semana, quando eu podia sair na rua. Mas aquilo foi ficando registrado, aquele efeito era gostoso, prazeroso. O pessoal falava menos do meu apelido, ou quando falava ria, eu tava rindo junto também, porque a maconha traz euforia, traz uma alegria, risos ao tempo todo, né? Mas depois ela entra na depressão também, porque ela é meio ambígua nas reações dela. Mas aí, de finais de semana, passei a usar todo dia à noite, antes de dormir. Você vai condicionando, né? Aí você vai tendo mais dificuldade no seu dia a dia, vai ficando mais lento. Nesse tempo, seus pais já haviam percebido que estava fazendo uso ou ainda não? No começo não. Você pinga um colírio, porque o olho... Bom, a maconha, ela age no sistema nervoso central, através das sinapses nervosas, células que comandam as reações do nosso corpo. Ela entra como um mediador químico. Ela entra nas sensações do organismo. Então, ela inibe a produção de saliva, o cara fica com a boca seca. Ela causa hemorragia ocular, começa a estourar os vasinhos, fica com o olho vermelho. Ela tem algumas reações, né? Ela é lipossolúvel, ela fica armazenada nas moléculas de gordura. Então ela fica armazenada no cérebro, causando comorbidades por longos períodos. Tá? Como é que você vai tirar a maconha que está no seu cérebro, ligada às células, às moléculas de gordura? Como é que você tira ela? Você vai suar numa esteira? E você percebeu que isso estava afetando os seus estudos? Eu era muito aplicado, muito estudioso. Então, assim, percebia, mas não aceitava. Quando meu pai e minha mãe passaram a descobrir que eu fazia uso do químico... Quanto tempo depois? Você começa então, depois que eu passei do uso recreativo, esporádico, para o uso semanal e depois para o uso diário, começa a afetar seu dia a dia. Você começa a dormir um pouco mais tarde, perde um compromisso aqui, outro ali, começa a ter reações fora do teu cotidiano. Né? Chega mais tarde em casa, não tem como. Você perde um tempo para usar o produto e você fica num grau de alucinação. Então,
Você quer ficar com as tribos que você costuma andar, você tem uma reação de comer mais acentuada na mais jovem. Você tem a larica, a famosa larica, que é o quê? É uma reação do corpo. Porque o corpo da pessoa que usa maconha, ele cai para hipotermia. Ele baixa a temperatura do corpo. E aí o aparelho digestivo produz a fome, para equilibrar, tá? Essa temperatura. Então você come muito, por isso que se fala larica, né? Então, assim, começaram a descobrir uma reação diferente no meu dia a dia, Fabio. Entendeu? Uma reação diferente. Então eu falo, pô, tá errado isso aí. E um cheiro diferente, fica um cheiro no corpo. E às vezes você quer fumar dentro de casa, porque a casa é grande, minha casa era grande, fumava escondido, e cheiro estranho. Então você começa a despertar. Então a maioria das pessoas que já foi viciada, que hoje não usam mais drogas, comem muito. É essa a explicação? Por que eu tô falando? Ao primeiro momento, o cara que usa maconha, ele tem a famosa larica. Porque assim, a gente já conheceu várias pessoas que estão na igreja, foram libertas e tal. E aí, às vezes você vai olhar o prato dessas pessoas, é enorme, cara. Como é que consegue comer tanto assim? Como é que consegue? Você quer me botar numa enrascada? Não. Não sei. Tem uns aí que eu não vou citar o nome não, mas a gente conhece, a equipe aqui conhece. Rapaz, fala assim, como é que você come? E a pessoa é magra, não é uma pessoa forte, obesa e tal. Sim. Então, essa vontade de comer muito foi porque a pessoa consumiu muitas drogas. Não, a maconha ela tem essa propriedade de baixar a temperatura do corpo e aí os neurotransmissores acionam o aparelho digestivo para gerar a fome e para equilibrar a temperatura. Então ela tem essa propriedade, a maconha, tá? Não as outras drogas. No caso da maconha, que é uma inibidora do sistema nervoso central, uma depressora, mesmo causando euforia, ela age assim. Ela é um fenol, do grupo dos fenóis. Já a cocaína, o crack e outras drogas, êxtase, que são produtos derivados da anfetamina, que são produtos que causam mais euforia, mais disposição, né? A pessoa fica mais ligadona. Aí já não, aí já inibe a fome, o apetite, tá? Já atua de forma adversa. Entendi. Mas assim, então a família, o que aconteceu? Eu tive um outro problema. Então assim, eu falo isso aí, pessoal, pelo seguinte, hoje tá muito essa polêmica de liberar as drogas e eu queria liberar na minha época também, Fábio. Eu fiz pesquisa até para liberar droga em casa, para poder fumar. Porque a hora que descobri, eu falei, não, a maconha faz bem, a maconha é uma coisa cultural, religiosa, que vem dos antepassados, das culturas africanas, vem da religião antepassada. Eles usam maconha para fazer tecido, sapato, corda, a maconha só faz benefícios. E eu não entreguei os malefícios do uso recreativo da maconha, né? E ainda não tinha o uso terapêutico, como tem hoje, para você cuidar de ansiedade, mal de Parkinson, esquizofrênicos. Então, existe hoje essa atuação terapêutica, que não é o que eu estou falando aqui hoje. Nós estamos falando do uso recreativo, né? Então, a maconha, ela se tornou uma porta de entrada para a minha vida, para o álcool e para conhecer outras drogas no futuro. E meu pai, desse tempo todo, Fábio, o tempo todo ele ficou, não, maconha faz mal, então ele sempre tentou me tirar dessa, porque eu era um cara muito estudioso, e comecei a cair a produção cai. Mesmo assim ainda consegui, faltando em muitos compromissos, não perdi ano, mas mesmo assim ainda consegui galgando meu tempo de estudos, entendeu? Uhum. Você ia falar alguma coisa, Fábio? Desculpa. Não, eu ia falar sobre como é que o seu pai e a sua mãe acabou lidando quando descobriu que você era usuário. Bom, porque eu acho que é um choque, né, pro pai e pra mãe. Ah, sim. Enquanto ver o filho ali dependente de algo que não faz bem. Porque, na verdade, assim, a maconha, que eu usei muitos anos, usei 5, 6 anos, inclusive quando eu comecei a fumar, meu irmão mais novo também fumava, já porque a gente, quando começou, eu lá pros 15 anos de idade, essa época que eu conhecia as drogas, meu pai começou a me liberar para ir pras ruas, assim, pro bairro, andar com os amiguinhos, jogar futebol na rua e tal. E o meu irmão mais novo saiu no vácuo. E ele já começou muito cedo, antes de mim nas drogas também, né? Experimentar. Então, na verdade, a maconha, exatamente por isso que querem liberar essa droga, é uma droga mais controlável. É uma droga que você consegue por um tempo dominar ela. Ela não é uma droga... ela é alucinógena, tal, mas ela não é uma droga que te faz ficar tão antissocial, por exemplo. Você atrasa os compromissos, há um relaxamento, mas você não deixa de fazer. Entendeu? Então não é uma droga que você fica antissocial.
Pronto, é isso, tá? Só quando for uso abusivo. Usou muita coisa, aí o cara se joga no sofá, dorme, fica relaxado e tal. Como o álcool, né? Que o cara perde o controle. E nos momentos que depois que você vicia no produto, depois de um tempo usando, nos momentos que você fica sem, aquele negócio de conter a ansiedade, ele produz um efeito contrário. Você começa a ficar depressivo, angustiado para fumar, fica agressivo, porque a falta daquilo no teu organismo gera o efeito contrário, um efeito de depressão, de ansiedade, nervosismo, né? Como o álcool. Muitas pessoas hoje, feminicídio, brigas em famílias, é por causa do álcool, a perda do controle. O álcool, ele deixa a pessoa transtornada, né? Ela libera o pior, os defeitos de caráter dela. Aquilo que ela nem é na sua essência. Nem é na sua essência, não é a criação que você teve. Você sabe que a pessoa não é daquele jeito. Mas a droga te controla de uma tal maneira que ela te faz querer usar que você vira uma pessoa manipuladora, mentirosa. O álcool e a droga. É a mesma coisa. O comportamento inadequado, tá? Então é isso. Aí, mas eu consegui levar a maconha por muito tempo. Até a época de faculdade. Mas o seu pai, quando o seu pai e sua mãe descobriu, qual foi a reação deles? Por eu conseguir me enquadrar dentro daquilo que eles esperavam de mim, não tive tanto problema. Enquanto foi maconheiro. Pronto. Uhum. Tá? Mesmo faltando compromisso, mesmo ficando mais relaxado, mesmo caindo minha produção, ainda assim era bom aluno. Entendi. Ainda assim. Mas aí comecei a perder aos pouquinhos as coisas. Por exemplo, fui mandado embora do Pinheiros, eu era nadador. Pegaram o fumo de maconha. Corta ele. Então, assim, vai tendo perdas, mas não perdas que justifiquem o cara ficar muito preocupado, ainda mais um pai ausente. Não tava lá todo dia. Não, então, assim, se fosse uma coisa mais drástica, tá começando a acontecer muito problema aí e tal. Mas já acontecia já. Por exemplo, roubei um carro uma vez, com aos 15 anos, e bati ele. Tinha esse probleminha. Porque você vai começando a se aventurar por se liberar de formas assim que normalmente você não se liberaria. A droga, ela faz a pessoa ter uma liberação, ver menos os problemas, as dificuldades, assim, os riscos. Então o álcool e a maconha atuam dessa maneira. A pessoa vai se aventurando, ela entra num mundo, num perfil diferente dos outros. Então, assim, ela anda em tribos. Pode ver, ó, o cara que bebe, ele anda com um cara no bar. O cara que fuma maconha, ele anda só com maconheiro. O cara que cheira com o cara que cheira. O cara que fuma pedra tá na Cracolândia. É assim, só anda com pessoas iguais, tá? Porque o pensamento, ele gira igual. A produção do químico no seu cérebro é igual, tá? Então, esse momento da maconha... Mas quando eu fui passando para outras drogas, por que eu fui passando por outras drogas? Foi só por curiosidade? Não. Porque chega um determinado momento que aquela droga, ela começa a te deixar muito depressivo. A maconha me deixou muito depressivo. E eu queria alguma coisa para me levantar. E aí, isso aqui dá uma... Experimenta esse aqui. E já tinha predisposição. Aí experimentei a cocaína, experimentei o êxtase. Então, quer dizer, a maconha já não tinha aquele efeito positivo que você esperava, aí... Não tinha um efeito positivo. Aí você procura uma outra coisa, mais forte, no caso. Não tinha o efeito que eu queria, e outra, eu já não fumava mais 1, 2 baseado por dia, já fumava 10, 12, 13, 15. Fumava muita coisa para dar a mesma sensação inicial, porque a droga tem esse efeito. Qualquer droga, até remédio. Sim. Até remédio para ansiedade. Se você toma remédio, você vai ter que... Controlado, você vai aumentando a dose. Entendeu? Até alcançar aquilo que você quer, mas você vai perceber que chega uma hora que você não... Aí tem que trocar o remédio, né? Então, assim, a maconha é a mesma coisa. E o álcool também, tá? Na época de faculdade, eu comecei assim também. Aos 15 anos, toma um copinho. Quando eu ia ver, eu já tava com uma garrafa de uísque na mão. Então, para produzir aquele mesmo efeito do copinho de cerveja inicial com 15, aos 18 era uma garrafa de uísque. Tudo com o tempo, o organismo gera tolerância, né? E aí você tem que aumentar a dose para produzir o mesmo efeito. Só que assim, eu como já vi, eu não tinha entendimento, nem minha família, mas tinha uma predisposição à dependência química, né? E a gente só sabe disso quando começa a usar. Antes de você pensar que você vai controlar, não, eu não vou ficar viciado. Não sei. Não, é igual Sansão, né? Sansão e Dalila, né? A Dalila ali toda hora ali tentando, Sansão. Não, e ela queria descobrir qual era a força de Sansão, né? Sim. Cada hora ele inventava uma coisa achando que ele ia
conseguir superar. Até que chegou uma hora que... Essa é a tentação, né? Que vai tentando, chega uma hora você acaba cedendo. Você falou pra mim que você chegou a ter um outro relacionamento, né? Com uma moça da igreja. Conta pra gente essa experiência que eu acho muito legal pra compartilhar com muitos jovens. Você diz o meu primeiro relacionamento, né? Isso, Então, bom, vou acelerar essa parte pra chegar nesse Não, a gente vai voltar ainda nessa questão aí, só pra dar um... Então, durante a minha vida, então, na época de faculdade, você vê, eu usava drogas, mas eu consegui ainda entrar pra faculdade. Tá? Fui um dos primeiros colocados em odontologia na minha época, que era bem difícil entrar em faculdade particular ou pública de odontologia, isso há mais de 20 anos atrás. Entrei na faculdade metodista em São Bernardo do Campo. E na faculdade metodista, já fazendo uso de drogas, maconha, êxtase, conhecia cocaína, né? Eu bebi antes de entrar na faculdade, porque a faculdade de medicina e odonto, o pessoal é bem louco, viu, Fabio? É bem louco, é bem maluco mesmo, vou falar pra você, viu? É bem louco mesmo. Aliás, pra você ver aqueles corpos de morto, anatomia, o cara tem que ser louco mesmo, porque o cheiro de formol, meu. Mas eu vou falar pra você. E aí na faculdade eu tinha uma família de poder aquisitivo bacana, meu pai, né? Ia lá com os carrão, BMW e tal. Chamava atenção, Chamava atenção, pô, jovem, né? Não sei o quê. E eu conheci uma moça, mas do colégio, não era da faculdade. Era mais nova que eu, tinha 16 anos, eu tava com 21, 22, já fazendo uso de entorpecentes, né? Morava numa casa legal, de 6, 7 suítes, no Jardim Marajoara. Eram 6 ou 7 suítes, agora não lembro mais. Com piscina, tal, não sei o quê. Bom, carrões, né? Meu pai é diretor da Siemens, depois foi dono de bingo. Então, assim, tinha um poder aquisitivo legal. Então, o que aconteceu? Eu conheci essa menina. Essa menina, eu passava assim, via ela, comentava até eu conseguir conhecer ela. Ela era da igreja. Você já sabia que ela era da igreja ou ficou sabendo depois? Não sabia. Eu via que ela era bonita. Então, assim, uma menina bonita, olho azul, loirinha. Falei, nossa, que coisinha linda, né, tal. E aí falava, aí me falaram. Não, mentira. Verdade, Fábio. Tem razão. As lembranças vêm, sabe? Vem vindo, né? Falaram assim, esquece isso aí, é da igreja. Esquece isso aí que é da igreja. Isso aí tá prometida. Porque eu tinha te falado isso já antes. Aí eu falei assim, mas por que esquece? Aí o cara que usa droga, jovem, adolescente. Aí que o diabo atentou mesmo. Eu falei, como esquece? Não, é essa aí que eu quero então. Eu cheguei a fazer até aposta na faculdade. Então, não, eu consigo isso aqui. Aí apostamos lá, não sei o que, nem lembro o valor, mas apostamos. Eu comecei a passar todo dia de BMW onde ela ficava. Então, fiquei parava, trocando ideia e fui seduzindo ela. Com uma semana eu consegui levar ela para dar uma volta de carro. Essa menina, tá, que foi mãe de um filho meu, chamava Renata. Tomara que ela não veja. Tô brincando. Não, ela é evangélica. Mas é história. Já foi, acontece, né? E, aliás, tudo isso foi registrado. E outra tudo coisa, isso passou por processo jurídico e isso acaba servindo de experiência para os jovens de hoje, né? Então, essa menina, na época... Que talvez, se ela tivesse ouvido alguém contar esse testemunho, essa história, não teria acontecido com ela, né? Cara, é muito difícil para quem não vive a drogadição, para quem não tem isso dentro da sua casa, nunca viu isso. Quando vê você falar que, mas o diabo vem em pele de cordeiro. Eu tava sendo usado naquele momento em pele de cordeiro para ela, né? Então assim, pô, cara bonito, assim, jovem, carrão, entendeu? Pô, e uma menina de 16 anos, formação dela na igreja, mas, pô, quer se descobrir. A mulher, ela quer se autoafirmar também, sou bonita, não sou, né? E, bom, eu não era tão mais velho. A maturidade provavelmente é próxima da dela, né? Mas eu queria o prazer, né? E tinha feito uma aposta, eu ia tentar ir pra cima. Bom, resumindo, ela era da igreja adventista do sétimo dia, prometida para um rapaz quando fosse maior de idade, então ela esperava fazer 18 anos para casar com esse rapaz, com um americano, um varão, e os sonhos foram destruídos pela droga, né? Pelo meu uso de droga, porque
Com uma semana eu convenci ela a dar uma volta, começamos a nos relacionar, primeiro beijinho e tal. Na primeira oportunidade que eu tive de sair com ela, levei ela pra minha casa, meus pais estavam viajando e aconteceu. Meu Deus. E na primeira ela engravidou, com 16 anos. Então você imagina pro pai dela, pra mãe dela que educaram ela, prepararam ela pra um varão, berço evangélico, nascida, veio um cara de fora e destruir todos os sonhos da família dela. E foi o que aconteceu, tá? Aí a tristeza tomou conta dos pais dela, marcaram uma reunião com os meus pais, fomos obrigados a casar, tá? Ela menor tal. Ela queria, lógico, né, mente, né? Não queria ver os sonhos delas frustrados, E ela né? não sabia que você era dependente. Ela poderia até suspeitar um pouquinho, mas não sabia porque eu escondia já. Eu já usava crack nessa época. Já na faculdade eu já passei a usar o crack, tá? Eu usava cocaína e crack. E aí o que aconteceu? Eu comecei... A gente comprou um apartamento, foi morar junto, lá em Diadema, em Piraporinha, perto de uma favela. E eu fazia uso escondido. Foi na época de Copa do Mundo ainda. Ela ia pra casa da mãe dela, eu falei, não, eu vou ficar em casa. E comecei a fazer uso. E não adianta, esse tipo de droga controla você. Você quer sair de perto das pessoas. Eu fazia, vou ser sincero, quando você chega na cocaína, no crack, e é viciado, Fábio, eu era compulsivo. Eu não conseguia ficar perto de ninguém, eu queria me esconder, eu via bicho, eu via as coisas assim, sabe, que não existiam. Eu tinha... uma dopamina muito grande liberada no meu organismo, sede de sexo, tá? Então eu era uma pessoa transtornada, mentalmente transtornada, tá? Então, só que assim, a compulsividade é grande, mas você não tem recurso o tempo todo. Que é uma droga que você usa toda hora, porque ela tem um efeito de 2, 3 minutos no organismo só. Então, fala que é droga de pobre é nada, bicho. Cada traga que você dá R$10, haja R$10 durante um dia pra você, né, pra você usar. E aí eu comecei a trabalhar com o pai dela, fiz uma dívida numa favela do lado, favela conhecida, favela naval. Tinha até uma história do Rambo na época. Famosa. Famosa. E vieram no meu trabalho cobrar essa dívida de R$10, que eu não tive na época, na madrugada. Eu deixei alguma coisa penhorada, vieram cobrar, quebraram toda a empresa do pai dela, descobriram minha drogadição nesse momento, né? A mãe dela, lá grávida, tirou ela de lá, o pai dela tirou ela de lá, né? Houve o litígio, né? Daí pra frente foi só briga, né? Judicial. Eu paguei pensão pro meu filho, meus pais pagaram durante um tempo, depois eu, durante a minha vida, paguei, fui funcionário público, paguei também, né? É legal, assim, legal não, né? É uma história muito triste, mas é importante relatar sobre isso, porque às vezes tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que falam assim, não tem problema de namorar quem não é da igreja, né? Às vezes tem dificuldade com pessoas de dentro, imagina alguém de fora, né? Sim. Então isso serve mais como um aconselhamento, por isso que eu quis até relatar sobre esse assunto. Ainda falando sobre casamento, recentemente, eu não sei se você viu essa notícia, deve ter visto, de uma cantora evangélica chamada Sara Mariano, lá da Bahia, que ela foi morta supostamente pelo esposo, né? E a história era mais ou menos essa, assim, só que ele era da igreja, né? Então, tipo assim, ela era noiva de um rapaz, conheceu esse Ederlan, se apaixonou por ele e tal, chegou a pagar passagem para ele ir conhecer ela. Ela morava, acho que no Ceará, se eu não me engano, e ela acabou terminando o noivado dela para casar com ele. E a mãe dela não queria. Ela desobedeceu a mãe. Resultado, ela faleceu, foi morta, queimada. Nossa. Acharam o corpo dela depois de 3 dias. Ele é o principal suspeito. E aí as pessoas começam, né, a especular a vida deles. A mãe vem dar entrevista, as irmãs, aí pegaram o celular dela, começaram a ouvir os áudios que ela mandava para a mãe, para a irmã. Me parece que ela tinha uma vida dupla, que ela tinha relacionamento com outro rapaz, ele também tinha relacionamento com outras pessoas. Resumindo, eram pessoas que estavam dentro da igreja com uma vida dupla, né? Então, infelizmente. E o que aconteceu? Ela relatou que ele também tinha problema com bebida. O cara pregava, o cara cuidava da agenda dela, ela era cantora. Ele tinha problema com bebida. Todas as vezes que ele bebia, ele ficava agressivo, queria comprar uma arma
e olha só a tragédia que aconteceu. Sim. Eles estavam dentro da igreja. Então, assim, essa questão de bebida, essa questão de drogas, essa questão de vício, não é algo que está tão longe da gente como a gente imagina. Por isso que é importante esse podcast, e eu falei no início da gente poder compartilhar, né? Por que eu estou até reforçando isso? Que a gente falou muito de droga, tal, muitas coisas técnicas, mas assim, é uma realidade que existe hoje, não é só no mundo. Na igreja, no hospital, na faculdade. Então, não tem como você falar assim, isso não me atinge. Eu estou dentro da igreja, eu estou guardado. Não, isso te atinge. Você pega seu carro, né? Você pega o seu carro, você quer ir para o centro de São Paulo, passear com a sua família, dependendo do lugar onde você for, você pode correr um risco de ser assaltado, de receber uma pedrada no seu carro. E tudo isso é por conta das drogas. Como que você vê hoje essa questão da Cracolândia? Como resolver esse problema? Então, vamos primeiro nesse exemplo da cantora. Você vê, ela estava na igreja. O problema da gente estar na igreja, a igreja tem que estar dentro da gente. Se você está na igreja é uma coisa, agora a igreja está dentro de você é outra coisa. A gente tem um grande problema, né? O ser humano, ele tem que entender que é sério isso. E eu, graças a Deus, graças ao meu bom Deus e graças à minha doença, eu consegui me entregar de uma maneira verdadeira para esse meu libertador. Então, assim, eu não posso de todo mal falar mal da minha história, porque a minha história me levou a esse Deus. Minha história me levou a esse milagre, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse passado pelo que eu passei, não teria entregado verdadeiramente meus caminhos ao Senhor. Porque a pessoa quer entregar os caminhos ao Senhor e depois, com sucesso, com algum ganho, ela quer pegar de volta. Vem cá, pega de volta. Não, eu quero essa decisão é minha. Não, a decisão não é mais sua. A pessoa não entende quando ela é liberta do mundo, porque você não pode servir a dois senhores. Você é liberta do mundo, mas você é escravo de Cristo. Eu sou escravo? Não, eu sou livre. Não, você é escravo de Cristo. Isso é bíblico. Então, assim, o que você é escravo? Fazer só aquilo que agrada ao Senhor. Aí não, a pessoa quer tomar decisões mundanas. Aí não tem jeito, né? Sofre, não tem força para enfrentar as seduções do mundo. E deve ter sido o que aconteceu com ela. Algum convite, alguma situação, alguma sedução, autoafirmação. A pessoa às vezes está com a cabeça meio desequilibrada, né? E aí vem uma pessoa e seduz e convence. O diabo, ele é astuto, entendeu? Ele usa as pessoas, né? Que dão lugar. Então, tem que tomar cuidado para não cair em cilada na igreja, tá? Realmente, eu acho que eu não sou a favor de pessoas da igreja ter relacionamento com quem é fora da igreja. Não, eu trago pra igreja. Ih, já conheço gente que fica anos nessa luta aí e muitas coisas graves acontecem. É mais fácil ir pro mundo, né? Então é muito difícil. Então, eu sou a favor de quem é da igreja, tá com quem é da igreja. Outra coisa, eu não sou a favor de acelerar o processo. Você tem que saber o seguinte. Vou falar do meu exemplo. Depois que eu conheci a minha varoa na igreja... Olha aí, tá até aqui a varoa. Que eu conheci minha varoa na igreja... E a gente começou a se relacionar. E o que escapou do nosso relacionamento, que já foi profetizado e revelado na casa de recuperação por onde eu passei, tá? Que eu ia conhecer uma pessoa, tal, ia dar mão, tal, e um mês depois ia casar. Foi assim que aconteceu. Deus é perfeito. Eu falo pra você, e ela tá aqui pra testemunhar. Eu tinha o entendimento que é o seguinte, eu não posso me unir em carne com uma pessoa sem estar casado. Então... é muito difícil para quem viveu no mundo entender que o namoro na igreja é muito complicado, irmão. É muito complicado. Por quê? Porque a gente é de carne, a gente quer ter relação. E uma relação fora do casamento já está em pecado. Já está envergonhado. O Espírito Santo não habita na vergonha. Ele é sensível. E eu tinha esse entendimento, porque a minha conversão foi graças a muito desastre na minha vida. Perda de pai, perda de dinheiro, perda de família, profissão, humilhação, vergonha. Então, quando eu conheci a minha varoa, eu dei valor para a palavra. Só vai se unir se estiver casado. Eu falei, varoa, é o seguinte, eu tô com um desejo, o que a gente faz? Para aqui. Ou a gente casa ou então encerra. Não deu 30 dias, casamos. Casamos. Você quer ter relação? Vai casar. Então, não conhece, Deus preparou. Deus é perfeito, eu não preciso conhecer. Deus preparou, né? A outra questão que você estava falando para mim, Fabião, era... da Cracolândia, da Cracolândia. Bom, veja bem. O problema da Cracolândia não é um problema de polícia. É um problema de saúde pública, tá? E eu sei como resolver. Não é porque eu sou o cara expert. Não, porque eu vivi isso. Eu fui morador de Cracolândia. Eu vivi drogadição.
como eu falei aqui, eu perdi tudo, eu perdi família, eu perdi profissão, eu perdi dignidade, eu sofri atentados na rua, eu fui humilhado, envergonhado, eu passei fome. Então, assim, eu tentei me matar. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a minha situação é igual a deles. Eu saí de lá, fui resgatado de lá. Então, a Cracolândia, uma pessoa quando chega a morar nas ruas, por crack, por álcool ou por qualquer outro tipo de droga, tá? Nós estamos falando da Cracolândia para especificar uma situação. Porque o que resolve na Cracolândia resolve para todo o resto. Sim, sim. É mais ou menos por aí, né? Aqueles indivíduos que estão dominados, escravos de uma droga, de uma situação que a família já não conseguiu mais resolver, porque a família muitas vezes é permissiva com a doença, está dependente também, codependente deles, codependente da doença, e acaba facilitando o uso. Então, aí quando esse cara perde o controle, vai se agredir a família, vai matar alguém, vai roubar dentro de casa, aí põe pra fora. Veja bem, um usuário de droga, ele precisa de cuidados médicos, psiquiatra, psicólogo, terapia e espiritualidade, é um tripé, tá? Esse tripé é fundamental, porque eu não posso também falar que da mesma forma que eu fui resgatado, serve pra eles. Cada um é de uma maneira, não tem jeito, cada um é de uma maneira, tá? Agora, é óbvio que se eu pudesse, eu ia falar que a melhor maneira, a única maneira é Jesus Cristo, e é Jesus Cristo. Porque por mais que você tenha um tratamento psiquiátrico, terapêutico, tá? Que você vai precisar ter e uma ressocialização num trabalho, quando você estiver andando sozinho durante uma recuperação de vida, quem está com você? O psiquiatra? Não. O terapeuta? O teu trabalho? Não. Jesus Cristo. Então, somente Ele pode entrar no vazio que existe no dependente químico, que a droga ocupa esse espaço, e quando você tira, é Jesus que entra. Esses homens e mulheres, crianças que vivem na Cracolândia, eles estão sob a tutela do Estado, porque eles estão ocupando uma área pública e impedindo o direito de ir e vir de muitas pessoas e cidadãos. Eles são oportunistas para usar o quê? O vício deles para furtar, para roubar, para invadir espaços, porque a doença faz isso. Não é culpa deles. A culpa deles, qual que é a culpa desses cidadãos? É não querer se tratar. Essa é a culpa que eles têm. Eles têm que querer se tratar, só que eles estão ali escravizados. Então, veja bem, o que acontece? Qual que é a saída? O governo tem que ter uma ação compulsória, porque essa pessoa não tem entendimento. Ela está com a mente bloqueada. Então, esse cidadão, ele precisa ser tirado de onde ele está, do meio que ele está, ter uma assistência médica, psiquiátrica, durante o período de abstinência, que gera em torno de 3 a 4 meses, tá? Esse tempo ele tem que tomar medicação, acompanhamento psicológico, tá? Terapêutico, que se estende até um período de 6 meses de tratamento, mais ou menos, 6, 7 meses, e aí complementar também durante todo esse período com mais um tempo de espiritualidade. É fundamental, porque o cara que sai pela medicação, depois pela terapia, ele vai estar com um vazio muito grande dentro dele, porque a droga ocupava um espaço que dominava a cabeça e o corpo físico, que é um vício que é psicológico e físico, né? Então, espiritual. Então, aí a espiritualidade vai suprir aquele vazio. É o corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Só que o que acontece? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que esse cidadão que está na Cracolândia, tá? Infelizmente, ele é um doente para muitas coisas, mas ele tem o direito a ter um habeas corpus se ele vai para uma clínica. Como é que um cara que não tem entendimento do que faz, que pode matar, roubar, destruir, fazer tudo, ele pode ter um habeas corpus para sair num tratamento? Ter um consentimento assistido numa internação? Não pode. Então essas pessoas são incapazes. Então a Cracolândia só vai ser resolvida quando o governo entender que um projeto de lei de internação compulsória sério, que inclusive eu conheço um deputado federal, o Dr. Mário Palumbo, que tem um projeto desse, eu estou colaborando para esse projeto dele, para poder tirar essas pessoas e colocar em clínicas, se não feitas pelo governo, clínicas filiadas, que possam receber essas pessoas e tratar elas durante 1 ano, 9 meses a 1 ano. E se essas pessoas, por algum motivo, ao sair, e serem ressocializadas, direcionadas a empresas, se ao sair voltar ao uso, volta para o tratamento. Porque tem que ser que nem cadeia. Desculpa falar, mas tem que ser rigoroso com isso. Porque se você quer tratar, temos que tratar. Então vamos resolver, né? Então, o criminoso, se ele comete o crime, ele cumpriu a pena. Se ele voltar e não volta pra cadeia, sim, o usuário de droga é a mesma coisa. É igual.
Agora, essas pessoas que não fazem isso dar certo, ou porque desconhecem, ou porque não querem ter trabalho. Preferem que a anarquia se estabeleça, porque é mais fácil você controlar pessoas sem conhecimento e pessoas anarquizando tudo do que pessoas que têm entendimento. Não é isso? Então nós estamos vivendo esse momento hoje, infelizmente. A gente falando ainda né, Cracolândia, a gente observa que houve ali um certo confronto, a polícia expulsando algumas pessoas de lá, porque os moradores reclamavam. Só que a gente observa que outros pontos de São Paulo que não tinham pessoas, moradores em estado de rua, pessoas que eram viciadas em drogas, hoje tem. Por exemplo, aqui na nossa região, ali na Avenida Atlântica, antigamente não tinha ali próximo do Farol, hoje tem um ponto ali, hoje tem dezenas de pessoas morando ali, várias barracas estendidas ali. Quer dizer, não resolveu, né? Não adianta chegar lá, espalhar todo mundo, mandar todo mundo embora, não resolve. Não, e vou falar mais pra você. O tráfico acompanha o doente. Onde você estiver doente, o tráfico vai se estabelecer. Se o doente não se aproximar do tráfico, o tráfico se aproxima do doente. É uma coisa que ação conjunta. É um imã, né? É um imã. Então, assim, você trata o doente e você fica mais fácil de combater o tráfico também. Porque eles ali dão cobertura pro traficante também, tá? Eles formam um escudo, então o traficante está protegido ali no meio, tá? Então você tira o traficante de circulação, mas entra outro lugar também, tá? Isso aí já tá tudo... É que nem banco. O banco empresta dinheiro. Ele sabe que ele vai ter os inadimplentes, mas aí aquilo já tá computado já. Ele sabe que aquela droga vai ser apreendida, mas já tá computado também, entendeu? Já faz parte do lucro que ele tem, que é muito grande, entendeu? Então, perdeu uma peça, perdeu um trabalhador, põe em outro lugar. Tá cheio, né? Então, infelizmente, é isso. Então, você tem que tratar o doente e combater o tráfico, tá? Só que eu penso que muita gente ganha com isso, porque não é possível, cara. E você falou sobre esse tratamento que você acha adequado. Qual foi o tipo de tratamento que você teve para que você pudesse ser liberto? O meu caso não é o único. Existem pessoas que saem da mesma maneira. É assim, para sair das drogas, vamos lá. Se minha família tivesse tido um entendimento antes, eu acho que eu não teria passado por 20 internações, desde clínicas compulsórias a clínicas abertas. Por que não deu certo com você então, irmão? Porque eu era um cara muito materialista. Eu tinha uma família de posses, toda vez que eu ia para uma clínica, meu tratamento era sabotado por aquele valor que eu tinha lá fora, aquele carrão, aquele dinheiro, aquele recurso financeiro que não me fazia cair para o tratamento. Então, infelizmente, como a palavra de Deus nos fala, né, que é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico por reino do céu, é a mesma coisa. O tratamento, ele tem que ser voltado para a doença. Quando a pessoa tem algo que sabota, então a família muitas vezes sabota o tratamento do dependente. Por quê? A família é doente, ela quer o adicto próximo, não, ele vai sofrer, não sei o quê. Então ela interfere na clínica, ela interfere quando ele está na rua. Tem coisas que só o poder superior, Deus, Jesus, como vocês quiserem conceber, pode resolver. E a família quer fazer o papel de Deus. Quer trazer, não, aqui ele não vai morrer, se ele for pra rua ele vai ser preso. Mas, pô, deixa ele ser preso. Ele vai ser morto, deixa ser morto. Você tem controle sobre a vida e a morte? Quem tem controle sobre a vida e a morte? Deus. Só Deus. Então a família quer controlar a vida, a morte, a prisão, as consequências dos atos da pessoa, né? Então acaba sabotando. Então tem coisas que Deus que resolve. No meu caso, só veio funcionar porque a minha personalidade do adicto, ela é formada de acordo com o vício, pela necessidade de usar droga. Então aquilo que você formou quando você era criança, aquele amor que os pais te empregaram em você, fica guardado num cantinho e o que prevalece é a dominância do adicto, da droga, do vício. Então a personalidade é reconstruída. Você fica uma pessoa mau caráter, oportunista, mentiroso, manipulador. É isso, o dependente químico, todo dependente é assim. É característica e traço de personalidade do dependente químico. Do alcoólatra também, tá? Então, o que acontece? Você pode ver que os maiores casos de feminicídio, de adultério, é tudo do cara que tá alcoolizado, não é assim? É assim, é isso aí. É um estimulante para você quebrar barreiras, né? No meu caso, foi um caso muito agressivo e eu acredito que Deus pegou assim e falou assim, eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é o pior de todos, o improvável, impossível trazer esse cara aqui pro mundo, tá morto, o mundo falava, você tá morto, esse cara tá acabado, esse cara não tem jeito mais, entendeu? Você é louco, olha esse cara louco. Tem fotos, né? Vamos colocar as fotos dele aí, tem umas fotos, mas cara, é continuando. Impressionante, pode falar. O que aconteceu?
Não, tem uma foto antes dessa, que eu tô com... Cara, olha só, meu. Mas essa aí foi o dia que eu cheguei na clínica, né? Na minha última internação. Mas veja bem, pessoal. Você já tinha passado por 19. Umas 20, por aí. Olha aí, por ó. aí. E clínicas caras, hein? Clínicas caríssimas. Caríssimas, tá? O que acontece? Por que eu consegui dessa vez? Por que deu certo? Porque, ó, esse aqui foi o meu resgate, foi aí. Foi o dia que eu fui resgatado, tá? E esse rapaz aí, quem é esse rapaz? Esse rapaz aí é o Diego Moreira, um amigo meu. Ele é diácono, mas ele é pastor de uma casa de... Ele é diácono, ungido diácono, mas ele é pastor de uma casa de recuperação. Eu digo pastor porque pastor é aquele que pastoreia. Exatamente. Ele cuida de 100 almas lá, que se renovam todo mês. Todo mês, tá? E ele cuida sozinho das 100 almas. E ele é motoboy. Trabalha com tá bom, motoboy. Fabião? Motoboy. Quem quer fazer, Você vê que faz, não é né? homem de Deus, né? E eu vou falar pra você. Ele tem cara de motoboy mesmo. É motoboy, motoboy. E o que acontece, pessoal? Eu vou pedir só pra deixar por enquanto aqui pra eu falar um pouquinho dessa história. O meu resgate. Aqui, eu tirei essa foto, mas eu tava morrendo de dor. Eu tava com as costelas quebradas. Só que pra uma foto, eu... Tira uma foto ali. Sim. Você vê que ele nem quis se alegrar muito com o meu resgate, porque eu tava com dor ali. Então, eu devia estar no máximo aí com 50 quilos, 50 e poucos quilos. Tava morando na rua? Morando na rua. O que acontece? O que aconteceu? Eu era um cara muito soberbo. O usuário de droga, ele não se reconhece dessa maneira aí. 3 anos morando na rua, sem tomar banho, sem fazer higiene bucal, higiene pessoal, já com lepra pelo corpo todo. Minhas pernas eu usava calça, porque eu tinha buraco no corpo inteiro aqui. De quê? De bala, não? Bicheira. Meu Deus. O bicho vai comendo você vivo. Vai comendo você vivo. Você não tem vitamina no corpo, você vive em fezes e urina, cheio de bicho. Então, eu tenho as cicatrizes até hoje. Eu acho que a minha esposa já deve ter visto muitas delas, né? Parece tiro de revólver, de calibre 12. São vários. Pelas pernas e tal. No corpo eu tenho algumas pequenas, tá? Que foram sendo feitas. Cicatrizes de facada, de coisas que eu fui sendo agredido na rua. Aqui foi uma facada que tentaram me matar. Tiro de revólver. Agora, assim, por que queriam te matar? Vamos dizer assim, que a pessoa que mora na rua, usuária de droga, o que ela tem? Nada. Pois bem, vamos lá. O usuário de droga... Bom, primeiro que morar na rua é uma situação perversa. O cara tem que ser um sobrevivente para morar na rua. Porque só de você morar na rua, vem aqueles... Lá digamos assim, eu morei nas Cracolândias. Eu fui expulso das Cracolândias porque eu já fui policial civil e usava quando policial civil, e era bem aceito, porque eu bancava droga pra todo mundo. Usava quando era playboy também. E aí, quando eu cheguei nesse estado aí, eles só lembravam que eu era polícia. Então me expulsavam das Cracolândias. Porque aqueles que não me conheciam falavam, pô, esse cara é um dedo duro, sei lá o que ele é, né? Então eu tive que migrar. Foi bem difícil eu parar em comunidade, porque ninguém me queria perto. Quando você chega nessa situação, que você não tem mais dinheiro, você é escória da escória da escória. Ninguém quer você perto, porque você é um oportunista, é bandido, é ladrão. Você vai furtar, você vai roubar, porque você tem a necessidade fisiológica do uso da droga, né? E eu era assim, eu pulava residência para roubar bujão de gás, para roubar TV, geladeira, portão de alumínio, o que tivesse. Da mesma forma que eu, durante... por exemplo, os pancadores, eu catava latinha. Nas madrugadas, revirava lixo. Eu não tinha recurso. Morar 3 anos na rua não é pra qualquer um, não. É difícil. Passar frio, passar fome. Me envolvia com pessoas doentes, mulheres com AIDS. Cansei de me envolver com mulheres com AIDS. E tinha relação. Fábio, eu tinha relação com mulheres com AIDS. Eu acho que perdi as contas. Meu Deus. Tá? E em determinado momento eu achei até que tinha. Então eu falei, já devo ter. Tomara que um dia eu vá pro CAPS, descubra que eu tenho e os caras me aposentam e me dão uma graninha. Então, olha a mente do cara. Porque nesses momentos que eu queria morrer, eu falava, eu vou morrer. Ao mesmo tempo vinha o diabo, não, você se aposenta. Pega uma doença dessa mina aí. Passava, revirava lixo pra comer, resto de feira, comia com os bichos, com pombo, pegava tomate estragado, laranja estragada. Cansei de ver famílias, mães, vindo com crianças e, nossa, mãe, que nojo. Era nojento mesmo. Mas o que eu ia fazer? É a minha realidade. Só que a gente não se vê assim. A gente é soberbo. O inimigo das nossas almas engana. Por isso que Romanos 12 fala, renove sua mente para que você possa vivenciar coisas jamais vividas antes. E infelizmente, a gente não tem entendimento. E eu falo isso para todo mundo da igreja hoje. Quem trata depressão, estresse e ansiedade não é droga nem é o álcool. Hebreus 13:8.
Jesus Cristo foi o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entregue seus caminhos a quem pode resolver. Não é homem, não é droga, não é substância. Tá? E foi isso aí. E eu só fui, Fábio, porque aí eu estava roubando na favela, Jardim Pantanal, no Pedreira, onde eu me instalei, nos lugares abandonados, onde eu frequentei por mais de 2 anos e meio. Eu comecei a furtar muito, furtar até traficante. Até eles eu furtava. E quebraram minhas costelas, começaram a me bater muito. Aí esse dia quebraram minhas costelas, falei, eu acho que hoje eu vou. E naquele momento, quando não tinha mais, sabe, eu falei, eu vou morrer hoje. Se tem um Deus, me tira daqui. Lancei o desafio pro céu. Se tem um Deus, me tira daqui hoje, porque eu vou morrer. Não deu um pouquíssimo tempo, apareceu. Aí. Então, falar que Deus não envia. Ele envia o socorro. No momento da angústia, no momento que você não vê mais saída, ele envia. Só que a gente, eu não sei por que a gente é tão ingrato, né? A gente às vezes não lembra de onde saiu, não lembra de onde ele tirou. E eu lembro de onde ele me tirou. Eu lembro do inferno que ele me tirou, da sobrevida que ele me deu. Então, se eu tô aqui hoje, foi porque ele me resgatou, mandou esse jovem aí me resgatar. Tá? Um jovem que também cumpriu 10 anos de pena, também foi do PCC, usou droga. Tá aí, ó. 13 anos limpo. Pastor. Então, Deus usa os improváveis. Aí ele pegou uma pessoa que, por mais que eu tivesse tido diploma, fui policial civil, policial federal, porque eu fui também, mas eu perdi todas as minhas carreiras, perdi toda a minha fortuna, que não foi pouco, durante uma vida, Fábio, eu acho que mais de 5 milhões em dinheiro. Só do que meu pai deixou, minha última casa, 2,5 milhões. Então você vai perdendo patrimônio. Cheguei a fumar 100 pedras de crack por dia. E aí, quando não tinha mais jeito, 3 anos na rua, ia morrer, Jesus resolveu me libertar, me tirar do ventre, da barriga do peixe, da baleia. Me deu uma nova oportunidade. Fiquei 1 mês de cama, recuperando das feridas, cicatrizando as costelas. Aceitei Jesus, uma clínica evangélica em Parelheiros. Fiquei 1 ano lá internado. E de lá pra cá, só bênção. Graças a Deus. Bênção. E aqui eu tô com um livro, aqui o livro Louco de Pedra, Como Curar os Vícios, tá aqui, ó. Dá pra mostrar aqui, ó. Se quiser passar também as fotos, eu posso ir falando das próximas fotos. Inclusive esse livro aqui tem a participação do pastor Galdino, né? Sim, sim. Tem aqui o pastor Galdino. Pastor Galdino e de um policial que foi muito meu amigo, que é chefe do DEIC. Que aqui eu já... Essa foto tem a foto anterior, quando eu fui pra clínica, né? Então aquela foto eu fui resgatado, a foto anterior, que é essa foto aqui, no dia do meu resgate, né? Quando eu cheguei na clínica. Aqui um testemunho, ó, essa foto aqui é a capa do livro, né? Louco de Pedra, Como Curar os Vícios, que tem o prefácio do pastor Galdino e do Fernando Ferreira, que é chefe do DEIC, porque eu fui policial, então pessoas que testificam a minha história, né? Então é uma história que ficou bem conhecida por onde eu andei, na polícia, na periferia, na quebrada. É claro que aqui no nosso podcast, por conta do tempo, a gente não consegue contar toda a história dele, todo o trajeto, é muito longa, é uma história longa. E aqui tá bem resumido, bem sucinto para a pessoa poder adquirir, ler com prazer, porque a leitura fica maçante, o brasileiro não tem hábito de ler. Então tem é uma coisa bem sucinta, bem ilustrativa. Isso. Foto do casamento aqui com a varoa. Aí o lançamento, que foi em abril ou maio deste ano, né? Esse livro é um projeto meu, do pastor Galdino Júnior, do pastor Marcelo Cerqueira, né? Que já veio de anos atrás, mas este ano a gente conseguiu realizar, né? E tá aí Louco de Pedra, Como Curar os Vícios. Aqui eu conto a minha história e dá pra pessoa... entender como superar, né, os vícios e como prevenir, né? Isso é muito importante, não só quem tem problema com vício, né? Às vezes a pessoa... eu não tenho um problema com vício, eu tô na igreja, mas de repente você conhece alguém que tem um problema com vício. Sim. E você tem como abençoar a vida dessa pessoa, porque isso aqui é um testemunho. Sim. Um testemunho de que Deus existe, que para Deus não há nada impossível, né? Nada. Então, como você falou, muitas pessoas, para você era improvável. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, de repente conhece alguém do seu trabalho, da faculdade, sempre tem alguém, né? Hoje em dia, infelizmente, é isso. Mas um em cada família deve ter, cara, uma pessoa que bebe no programa álcool, de rádio, droga ou depressão. No programa de rádio,
todos os dias, todos os dias, todos os dias é mãe, é pai, é esposa pedindo oração, pedindo ajuda, porque o marido precisa de libertação. E aí a gente não tá falando só de libertação de drogas, né? Existem vários tipos de vícios, né? Sim. Eu tava até assistindo alguma coisa esses dias, e aí a pessoa que tava falando de vícios, e ela falou, inclusive de Coca-Cola. Tem gente que é viciado em Coca-Cola. Se torna um hábito, açúcar, né? Então isso aqui é um livro onde pode ajudar. Mas a pessoa não tem problema com drogas. Não importa. Só o testemunho já vai edificar a vida da pessoa. Então, seja qualquer problema que você esteja enfrentando, esse testemunho aqui vai alimentar a sua fé, vai te abençoar. Então, quero indicar esse livro aqui, que é um testemunho maravilhoso. Sim. E como que a pessoa faz para poder adquirir o livro? Fábio, é o seguinte, eu costumo disponibilizar de 3 maneiras, tá? Uma, pelo meu WhatsApp, 11 94786 3837. Se depois puder colocar, pode disponibilizar, até porque hoje eu atendo muitas pessoas, mães, pais e usuários, dependentes, codependentes. Faço aconselhamento terapêutico, porque eu fiz o curso também, hoje eu me julgo um especialista nessa área, tá? Conheço todas as drogas, desde a parte farmacológica, psicológica e como superar elas, né? Então, assim, as pessoas me procuram muito até pelo meu milagre, né? Porque se uma pessoa consegue ser resgatada das ruas, do crack, acho que ela consegue qualquer milagre com Jesus Cristo, tá? Então, eu costumo assemelhar meu milagre do morto de 4 dias, porque eu tava morto há 30 anos, tá? Então, o que ele fez na minha vida, nem eu acreditava que era possível acontecer. Era um milagre que não se esperava. É o tal negócio, eu achava que eu tinha até uma AIDS. Quer dizer, ele não me deixou morrer de bala, nem de facada, nem de droga, nem de tuberculose, porque eu tive tuberculose, nem de HIV, de nada. Então ele me manteve vivo para contar essa história. Infelizmente, durante esse caminho eu perdi pessoas queridas que tentaram me resgatar, por isso que eu levo muito a sério a minha recuperação, minha entrega para Cristo, então eu sei de onde ele me tirou, então eu sou um cara muito radical. Da mesma forma que o diabo me usava, Deus me usa 2 vezes mais. Amém, eu sou bem glória radical nesse sentido, né? De carregar o nome do Senhor. Então, através do WhatsApp e através do Instagram, eu peço até que as pessoas me sigam para poder acompanhar essa história, indicar essa história para pessoas que têm problema com vícios, com álcool, com depressão, pessoas que têm a depressão, que querem se suicidar. Então, quem consegue sair de um vício desse pode indicar o caminho, tá? É Fábio _louco de pedra com K, né? Louco de pedra. O louco é com K, né? Porque esse louco, ele veio do meu apelido. Eu tinha apelido de louco. Não sei se tá desse lado aqui, né? Tem uma tatuagem que eu tinha na época do Mundão, na época da polícia. E é isso, né? O que eu puder ajudar, eu ajudo as pessoas, eu faço palestras, aconselhamento terapêutico. Eu queria falar sobre isso, eu quero até indicar aqui para os pastores levar o Fábio na sua igreja para dar uma palestra, para contar o testemunho no culto ou num trabalho específico. Porque na igreja nós temos muitos departamentos muito abençoados, departamento com criança, adolescente, jovens, mulheres, homens, idosos, o Ministério de Surdo, nós temos Ministério da Família, temos Ministério de Louvor, mas ter um departamento, né, ou alguém que saiba como lidar com os vícios, né, é muito importante. Nós vemos muitas igrejas, como a ADSA Brasil, que tem o projeto Novo Caminho, que é uma casa de recuperação que tem ajudado muitas pessoas, mas também seria muito legal se tivesse alguém, um trabalho, um ministério, para aconselhar, né? Eu já aconselhei jovens que foram para a igreja, aceitaram a Jesus, mas tiveram recaídas, né? Nas drogas. Eu já aconselhei, só que eu aconselhei com base bíblica. E amém, serviu para o jovem naquele momento. Mas eu acho que poderia ser algo além do espiritual. Alguém que viveu, alguém que passou,
Alguém que sentiu aquilo que a pessoa tá sentindo. Então, tipo assim, eu nunca fui de beber, nunca fumei, nunca usei droga, e eu tô aconselhando alguém que tá passando com problema com isso. Sim. Bom, como líder, como pastor, como evangelista, eu posso orientar, eu posso orar, interceder, mas se tivesse alguém ali, né, Que viveu o problema, eu acho que seria um discipulado, um trabalho assim mais profundo, teria mais resultados. Então eu quero deixar aqui essa dica para os pastores que quiserem levar o Fábio para testemunhar, né? Ou quem sabe até fazer um trabalho específico para a juventude, como alerta, como orientação. Quer ver um exemplo? Os jovens gostam de evangelizar, né? Gostam de evangelizar. E às vezes está evangelizando na rua, até o André, a Ellen, já chegamos a fazer trabalhos, entregar café da manhã, já entregamos sopa em Santo Amaro. Uma vez a gente entregou até roupa, foi até uma roupa do André junto, né, ali de engano ali, né? E ali você acaba encontrando, cara, muitas pessoas. E às vezes você não sabe como chegar, conversar, né? Sim. A gente sempre vai pro lado espiritual. Não, Deus vai te dar vitória, deixa eu orar por você e tal. Então é importante também ter esse direcionamento para a juventude. Como abordar, o que falar, né? O que a pessoa sente, né? Quem passou os mesmos problemas que a pessoa tem uma facilidade maior, uma abertura maior. Sim. Porque, sabe, eu quando vou palestrar, quando eu vou muito... Eu fiz algumas igrejas, vou muito em casas de recuperação, tenho convites para ir fora de São Paulo. Eu fiz muitas fundações casas no estado de São Paulo, diversas, tá? Perdi as contas, então até no meu Instagram você vai poder perceber isso. Mas assim... A acessibilidade que eu tenho, a gente levar a palavra de Jesus, levar o caminho para a pessoa, mas falar, mas quem é você? De onde você veio? Qual a sua história? Porque, você tem autoridade para falar? Qual a autoridade para falar disso? Porque, pessoal, veja bem, hoje, qualquer pessoa que vai para a igreja, ela precisa de uma libertação. Então, a minha história é uma história de libertação. Libertação das mais graves do mundo. Não vamos pensar só em droga. É libertação, é milagre de libertação. Então, assim, hoje, quando eu vou levar minha história para alguém e as pessoas me convidam, e me convidam muito, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, é porque eu tenho uma história para contar. Não é um playboyzinho só que viveu dentro de casa. Não, tem uma história, tem um milagre. Então, a autoridade vem desse milagre aqui. A autoridade que Deus emprega nesse milagre. Então, a acessibilidade, você vai numa Cracolândia, você vai na rua, levar um sopão, não sei o quê. Você vê o cara, você vai saber como chegar, porque você morou igual ele. Sofreu como ele sofreu. Bebi como ele bebeu, fumei como ele fumou, passei fome, passei frio como ele. Então eu vou conseguir chegar nele e chegar com um livro desse e falar assim, tudo bem, não, você não quer ouvir um sermão? Vamos falar de Deus através desse milagre aqui, o que você acha? Então, quer dizer, isso aqui abre muita porta. Verdade. Entendeu? Para aquela pessoa que se identifica. Então, para mim ia ser um privilégio se eu tivesse convites e poder levar, muitas vezes, aquilo que a própria família não tem tempo para levar ou não tem conhecimento para produzir. Então... De repente, se você tivesse acesso nas escolas, nas igrejas, para falar, deixa eu fazer esse trabalho, que muitas vezes para o pai e para a mãe é difícil. Tá aqui, ó. Então, assim, eu teria essa facilidade, sim. Ou na própria igreja, você tem um departamento de alguém que é específico disso aqui. Sim. Chegou por exemplo, na igreja chegou um jovem, a gente direciona para o grupo de jovens. Tem algumas igrejas que tem isso aí, né? Que fazem pesado esse serviço, né? Chegou o jovem na igreja, direciona para o grupo de jovens. Chegou criança, os pais levam para o Kids. Sim. Adolescente, irmã, mulher vai para o ciclo de oração, o homem para o ministério de homens, quem é músico vai para o ministério de louvor. Sim. Tá. E o cara que chegou ali tá com problema de drogas. Álcool, depressão, pornografia. Então... Fui liberto da pornografia também. Então, do sexo, da pornografia, da promiscuidade. Entendeu? Então, sim, para mim seria... Então fica prazer, aí, né? A dica do nosso AdsaCast. Pessoal, infelizmente, por conta do horário, nós precisamos encerrar, mas a gente vai marcar um outro encontro, né? Pra gente falar um pouco mais do seu testemunho. Eu sei que tinha muita coisa para falar, mas tinha coisa que eu até anotei aqui para falar. Só para encerrar aqui... Dá uma listrada. A última pergunta aqui é o seguinte, você... acha que essa história aí daria um filme, uma série? Fabião, com certeza. Com certeza. Mas não tenho dúvida, porque eu já vi tanta história não tão grave, não tão assim...
Sabe, que eu vejo a minha história, pô, daria um filme, uma série. Eu vi, inclusive, uma série, passou na Globo esses dias, de uma menina, uma médica que usou crack, uma história que repercutiu, viu? Foi bem bacana. Então, assim, a minha história com certeza daria um filme e ajudaria milhares de pessoas. Eu tenho certeza disso. Pô, a Netflix, aí, ó, o pessoal do Sintonia, se quiser, ó. Aí, ó. Tá aí a dica, hein? Tá aí a dica. Então, eu acredito, mas demanda interesse, né, de políticas públicas, de pessoas que queiram divulgar, né? E de repente até uma oportunidade ainda não chegou, mas vai chegar, né? Em nome de eu Jesus. creio, em nome de Jesus Cristo. Vai ser algo maravilhoso, né? Bom, pessoal, é isso. Hoje nós conversamos com o Fábio Góes, conhecido como Louco de Pedra. Jesus libertou. Hoje ele congrega conosco na ADSA Brasil, faz parte aí da Quinta do Sobrenatural. Diácono, pastor Marcelo, diácono, homem de Deus, também com a sua esposa. Fala o nome da varoa aí, Vaso. Elaine Góes. Elaine Góes, o amor da minha vida. Glória hoje o a Deus. alicerce da casa, da família, mulher de oração, mulher de campanha nas madrugadas. Hoje, pra mim, é Deus no céu, Elaine, minha mãe na terra. Glória a Deus. Olha que maravilha, hein? Graças a Deus. Então nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Quero agradecer ao Fábio, quero agradecer também ao Work Motors, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast. Você que quer trocar o seu veículo, comprar um veículo, né? Você pode acessar o site, entrar em contato pelo WhatsApp. É uma loja abençoada de um servo de Deus. Tem vários modelos de carro, tá? Inclusive, se você quiser vender o seu carro, precisar trocar de veículo, eu indico. Até falei num podcast passado, eu tava querendo vender o carro da Kelly, né? E eu levei algumas agências, né, para ver os valores e o melhor preço, né, foi na Work Motors. Então eles avaliam muito bem o carro, tá bom? Então entre em contato aí. E quero agradecer ao nosso parceiro que está iniciando hoje, é o Christian Bank. Eu tenho conta no Christian Bank, tá? Tá quase virando um testemunhal isso aqui, né? História furada não. Eu tenho conta no Christian Bank, eu faço uso dessa plataforma e tem sido uma bênção. Então se você quer abrir uma conta no banco digital, entre em contato no site, procure o Christian Bank, porque além de ser um banco, tem todos os benefícios, né, de um banco digital. É um banco que abençoa a obra de Deus, é um banco que semeia no reino de Deus. Então isso é muito bom, né? A gente sabe que banco tem taxas, banco é uma empresa, é normal, né? Só que ao invés de eu abrir uma conta em um banco que está patrocinando shows mundanos, né, shows seculares, eu vou abrir a minha conta em um banco onde tem patrocinado o reino de Deus, as coisas espirituais. Então, abra sua conta no Christian Bank, tá bom? Para encerrar, eu não posso terminar o podcast sem fazer essa pergunta. A gente estava conversando aqui fora do ar que o uso da droga acaba criando uma amnésia, como é que você tinha falado? Já até sei o que você vai perguntar pra mim. A droga, ela causa uma perda da memória recente. A perda da memória recente, ela causa relaxamento, lentidão, no raciocínio, no reflexo. Então a pessoa fica sem reflexo, fica lenta, perde a memória. Eu tô falando isso... Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque recentemente, em um evento mundial em Interlagos, nós tivemos uma cantora que ela foi convidada para cantar o hino nacional, né? Que desastre. E ela acabou ali meio que se perdendo, esqueceu a letra, culpou o som, né? E você estava falando que isso... Isso é natural de quem assume como ela assume publicamente que é maconheira. Então, assim, é isso aí. Essa é a droga que tem que ser liberada. Eu sei que para quem... Querem liberar, na verdade. Para quem está no mundo, realmente, para os artistas, principalmente para os músicos, por ela ser uma droga alucinógena e que você dá umas viajadas, sai do chão e flutua, você tem uma... Como é que eu posso dizer? Você consegue fazer umas coisas meio malucas, umas letras meio loucas, né? De música e...
beleza, porque pra arte deles funciona. Agora, se você é pé no chão, se você é uma pessoa centrada e precisa decorar uma letra de última hora, provavelmente ela não cantava o hino, né? Não é de última hora porque ela não foi convidada de última hora. Né? Eu não sei. Bom, a obrigação dela era decorar. Mas eu sei que a repercussão foi internacional. Foi. Então, realmente, nós estamos bem perante o mundo com uma cantora bem famosa que não consegue cantar o hino do próprio país, né? É isso aí. Esse é o Brasil que nós estamos aqui hoje, né? Bom, é isso aí, pessoal. Tinha que terminar com essa polêmica aí. Muito obrigado, Fábio. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Obrigado, ATSA, pastor Galdino, pastor Marcelo. É um prazer estar com vocês, todos os membros da ATSA. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.